Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para aqueles que estão assistindo ao canal pela primeira vez, eu quero me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, trabalho aqui em Portugal com processos relacionados à imigração. Quando eu falo imigração, é tudo aquilo que tem a ver com um processo de imigração. Portanto, desde um projeto de vir para fazer turismo, um projeto de vir para trabalhar legalmente em território português, para estudar, para investir em Portugal, para reagrupar familiares, para regularizar pessoas que já estão em Portugal e que vieram, às vezes por meios não tão ortodoxos, mas que aqui estão e que necessitam de legalização, de regularizar a sua situação, porque estão, na verdade, numa situação ilegal, porque a maneira legal seria através do visto. Nós já falamos isto aqui várias vezes. Muito é feito neste sentido. Nós temos muita gente que se encontra em Portugal porque veio com uma facilidade que é proporcionada pela legislação portuguesa e vai ficando, e depois de 2 anos e meio, 3 anos, consegue finalmente se legalizar. E neste tempo, evidentemente, sofrem muitas consequências e muitos transtornos. Então percebam, tudo isto faz parte de um pacote de serviços que nós trabalhamos e tentamos levar até vocês as informações para que vocês não passem por isto. Ok? Pois então, hoje nós vamos falar novamente sobre nacionalidade, respondendo a uma pergunta que nos foi feita aqui no canal, um comentário por um dos nossos seguidores, e que eu achei interessante, e vamos voltar a este tema. Nós já falamos muitas vezes sobre isto, que é nacionalidade brasileira contra uma outra nacionalidade, contra uma segunda nacionalidade que a pessoa pode vir a ter. Não é? E o que acontece? Como é que está esta situação hoje no que diz respeito à legislação brasileira? Então, percebam, é um leque de situações que nós abrangemos aqui no canal. E para você que já é nosso seguidor, que já nos acompanha, que manda comentários, tipo este, né, que originou este vídeo, e várias outras comissões e várias outras perguntas que nos são feitas aqui no Instagram, está aqui embaixo o nosso Instagram, que são feitas às vezes lá pelo WhatsApp, porque as pessoas já têm o contato. Então, tudo isto tentamos resolver da melhor maneira possível. Às vezes temos respostas, às vezes não temos, às vezes as respostas já foram dadas, já são repetitivas, e aí a gente acaba deixando por isto, nós vamos ficar aqui repetindo e repetindo. Então, procura ali nos nossos vídeos, procura lá nas listas, lá nós temos várias listas de vários setores, de vários assuntos dentro do nosso canal. Então, faça uma busca, procure, as informações estão ali. Muito bem. Agradecimentos feitos, apresentação feita. Vamos ao nosso vídeo de hoje. O vídeo de hoje fala sobre nacionalidade sefardita versus brasileira. Corro o risco de perder a nacionalidade brasileira? Esta é a pergunta que nos foi feita por um dos nossos seguidores. Se foi feita por um, certamente pode ser dúvida de outros, e não exclusivamente ele que nos apresentou a pergunta. Então vamos lá, vamos tratar deste assunto. É comum, cada vez mais comum, que as pessoas consigam, através de seus antepassados, obter uma segunda nacionalidade. Quando não é através dos seus antepassados, estas pessoas podem buscar esta nacionalidade através de casamento. Alguns estados, inclusive, exigem que uma determinada pessoa adquira a nacionalidade daquele país onde ela se encontra, que não é o país natural dela, não é o país de origem, exercendo alguma atividade profissional. Então, aquele estado no qual esta pessoa se encontra exige que ela adquira a sua nacionalidade. Portanto, ela passará a ter 2 nacionalidades, podendo ter uma terceira, uma quarta, isso aí vai depender de cada caso. Tem gente que tem italiana, tem portuguesa, tem brasileira e tem ainda alguma coisa em outros países por aí.
é comum, é normal e cada vez é mais comum. Portugal, por exemplo, na última alteração na lei da nacionalidade, trouxe para dentro da legislação, quando regulamentou ela também, a possibilidade de se obter a nacionalidade portuguesa por ascendência e não descendência. Portanto, se eu tenho um filho nascido em Portugal que é português originário, ele pode transmitir esta nacionalidade ao pai e à mãe, coisa que antes não existia. Era só de cima para baixo, agora você pode subir também. Então percebam que as legislações vão mudando e as pessoas vão se adaptando e vão abrindo opções e vão abrindo leques em que as nacionalidades se tornam cada vez mais fáceis de serem adquiridas. No nosso caso específico hoje, a pergunta foi: doutor, se eu adquirir a nacionalidade portuguesa por ser descendente de judeu sefardita, quem não sabe o que é o judeu sefardita, vai ali, coloca nas buscas, coloca lá na Wikipédia que vocês vão descobrir quem são os judeus sefarditas. Eles foram expulsos da Península Ibérica, Espanha, Portugal, e com isto os seus descendentes perderam a nacionalidade portuguesa. Só um breve comentário aqui. Pois bem, a lei permite agora que estas pessoas recuperem esta nacionalidade, uma vez que demonstrem serem descendentes de judeus sefarditas, que consigam os certificados, que tem que haver um estudo genealógico, quer dizer, é todo um procedimento que deve ser feito para que este processo seja possível. E uma vez o processo sendo possível, ele vai para uma análise pelo conservador aqui em Portugal, e é quem vai então determinar se ele concede ou não a nacionalidade sefardita para esta pessoa. No caso concreto que nós temos, então a pergunta veio: sou cidadão brasileiro. Se eu obtiver a nacionalidade portuguesa por ser descendente de judeu sefardita, perco a nacionalidade brasileira? Muito bem. Na nossa Constituição, na Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, nós temos um artigo, uma parte da nossa legislação que trata da questão da nacionalidade. Como é normal em todos os países, cada país tem suas regras, cada país tem a sua Carta Magna, e lá estão delineadas estas situações. Então, o Brasil tem, dentro da Constituição, no artigo 12, parte que diz exatamente o que acontece com quem consegue uma segunda nacionalidade. Eu vou colocar na tela para vocês o que diz o artigo da Constituição brasileira no que se refere à nacionalidade. Então vamos lá. Ela está no artigo 12, parágrafo 4º da Constituição. Diz ele: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, 2 pontos. Inciso 1. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 2. Adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. Aí veio já uma nova redação. 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos A. de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, e B. de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. É isto que nos importa. É o parágrafo 4º do artigo 12. Isto aqui, como vocês podem ver na tela, é direto lá do site do planalto.gov.br, onde nós temos todo o arcabouço jurídico brasileiro aplicado, e ali nós temos então o artigo 12, parágrafo 4º.
Fazendo uma leitura disto aqui, nós tínhamos lá, antes já de 94, o inciso 2 que dizia adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. Significava, naquela época, que todo e qualquer cidadão brasileiro que busque uma segunda nacionalidade por vontade dele estaria sujeito a perder a nacionalidade brasileira. Por que eu usei aqui o termo estaria? Primeiro, porque está previsto lá na Constituição. Portanto, ele estaria sujeito a perder esta nacionalidade. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que trata aqui desta situação é que, nestes casos, nós encontramos muitas possibilidades de isto acontecer. Por exemplo, nós temos a situação de alguém conseguir uma nacionalidade por casamento. A esposa ou o esposo, um dos nubentes, melhor falando, é cidadão estrangeiro, é português, como exemplo. E o outro nubente é brasileiro. Os dois casam e, segundo a legislação portuguesa, depois de 3 anos de matrimônio, depois de conseguirem demonstrar vínculos com Portugal, depois de terem filhos em comum, ou seja, depois do casamento, são várias situaçõezinhas, são várias regrinhas que existem na lei portuguesa que permitem conceder a nacionalidade a esta outra pessoa, ou seja, ao nubente estrangeiro. A mesma coisa se aplica quando nós falamos aqui de união de fato, união estável. Também há regras, mesmo para a união estável, você poder, por exemplo, adquirir a nacionalidade portuguesa. Se nós levarmos, então, agora, esta situação, que não é a nacionalidade por descendência, ou seja, aquela que é herdada dos seus avós, dos seus pais, então esta é uma nacionalidade que estaria, segundo o inciso 2 da Constituição da República Federativa do Brasil do ano de 1988, sujeita ao quê? A perda. Por quê? Porque ela é uma nacionalidade por naturalização voluntária. Quando nós falamos voluntária, ela é da vontade da pessoa. No caso em tela, nós temos aqui a pergunta do cidadão que fala a respeito da nacionalidade sefardita, português sefardita. Muito bem, esta nacionalidade é originária ou portanto, ela é atribuída pelo Estado ou ela é adquirida através da vontade que a pessoa expressa para o Estado português pedindo esta nacionalidade? Até existem aqui em Portugal algumas situações bastante distintas e algumas linhas de raciocínio que dizem que, bem, se o judeu era sefardita e ele era português, nasceu aqui, tem título de português e tudo, então aqueles que descendem dele também o deveriam ser. Mas aí nós vamos a gerações muito longe, muito distantes. Portugal diz que só consegue a nacionalidade originária, que é aquela que vem da descendência, até o segundo grau em linha reta, portanto, avós. Às vezes até bisavós. Aí são alguns exercícios, alguns raciocínios que nós temos que fazer no caso concreto para verificar se o bisneto pode chegar a ter a nacionalidade portuguesa por descendência. Se o pai, por exemplo, dele for vivo, ele consegue. Porque o pai pede e depois ele não pede nem por ser neto, ele pede por ser filho. Mas isto é uma análise que deve ser feita do caso concreto. Não dá para só ficar imaginando e dizer que todos os bisnetos têm direito. Não é assim. Não é assim. Tá? A regra é neto. Bisneto pode, mas é um caminho um pouquinho diferente. No caso do sefardita, a regra então é o quê? Como a lei diz que é, no máximo, segundo grau em linha reta, avós, os judeus sefarditas saíram daqui em 1800 e Guaraná com rolha. Portanto, os avós não vão alcançar. Você vai ter que buscar uma geração muito distante. E com isto,
ela se torna uma nacionalidade adquirida. Portanto, ela não é a originária. Não sendo originária, nós caímos naquilo que diz a legislação brasileira. Adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. Então, se levarmos ao pé da letra, todos aqueles que pedem nacionalidade por judeu, sefardita, português, está sujeito a perder a nacionalidade brasileira. Ponto. Esse foi o raciocínio e está isto lá na Constituição. Aí alteraram. O inciso 2 deixou de ter esta redação e passou então para outra redação, que era adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Perfeito. Eu sou descendente, meu avô é português, meu pai é português, então eu vou lá, adquiro uma outra nacionalidade, também por minha vontade, lógico, mas ela é considerada uma nacionalidade originária. Pronto. Então, neste caso, eu não vou ter problemas, eu não estou correndo o risco de perder a brasileira. Letra B do número 2, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, a letra B também é uma exceção a esta situação de adquirir outra nacionalidade. Isto foi colocado assim na nossa Constituição e nós temos um projeto de alteração à Constituição brasileira, vou colocar depois aqui para vocês, que já tramitou no Senado da República. Nossos senadores já aprovaram esta emenda, mas em razão, em face do regime que se aplica às alterações à Constituição, esta matéria, uma vez aprovada no Senado, foi encaminhada agora para a Câmara de Deputados, aonde ela novamente passará por uma avaliação, passará por comissões, passará por uma análise da Comissão de Constituição e Justiça e daí vai para a votação. Se aprovada, muito bem. Então, ok, resolve-se o problema. E o que esta alteração, esta proposta legislativa traz? Vamos lá. De acordo com a proposta, a perda de nacionalidade brasileira ficará restrita a duas possibilidades. Uma delas se dará nos casos em que a naturalização for cancelada por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A outra ocorrerá quando houver pedido expresso pelo cidadão ao governo brasileiro, ressalvadas situações que acarretem apatridie, ou seja, quando a pessoa não tem sua nacionalidade reconhecida por nenhum outro país. Neste caso, ela não pode abdicar da brasileira, porque ninguém pode fazer isto. Você tem de permanecer com a sua nacionalidade brasileira. De acordo com a legislação atual, perde a nacionalidade o brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, ou que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturalização pelo brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então aqui nós temos aquela situação. O cidadão que pede pelo casamento está. A regra ainda não foi alterada, os deputados ainda não se decidiram. Então, está sujeito à perda. Quem casa e busca a nacionalidade do cônjuge, que é nacional de um estado terceiro, está sujeito à perda. A regra que pretendem introduzir, a alteração que se pretende introduzir na Constituição, justamente veda isto. Ela diz que somente será possível se você pedir para o Estado brasileiro que não quer mais esta nacionalidade. Portanto, eu abdico do meu direito de ser cidadão brasileiro. Ressalvado o meu direito também de que se eu quiser retornar a ser um brasileiro originário, eu posso fazê-lo.
Portanto, eu tenho o direito de pedir para deixar de ser, assim como eu posso também pedir depois para voltar a ser. Agora, na atual situação, então, o judeu, o cidadão que pede a nacionalidade para ser português, descendente de judeu sefardita, estaria correndo risco. Aqueles que pedem por união de fato estão em perigo. Aqueles que pedem pelo casamento estão em perigo. Mas, doutor, por que ninguém perdeu isso ainda até hoje? Por quê? Porque existe um probleminha entre a comunicação com os diversos estados. Por exemplo, eu peço a minha nacionalidade italiana pelo casamento porque minha esposa é italiana. Obtenho a minha nacionalidade italiana, porque o Estado italiano me confere este direito. Só que o que acontece? O Estado italiano, neste exato momento, não dispara nenhuma comunicação para o Estado brasileiro dizendo que eu fiz isso. O Estado brasileiro, como não é sabedor desta informação, continua tudo igual. Então, eu sou brasileiro e sou italiano. A mesma coisa acontece com o Estado brasileiro. Se o Estado brasileiro concede este tipo de nacionalidade para alguém, ele também não vai comunicar ao Estado terceiro, que é a Itália, no caso. Vamos inverter o polo agora. Eles não se comunicam. Já dizia o nosso velho guerreiro, vou parafrasear o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, não é? Então, se não há comunicação entre os dois estados, continua tudo como antes no território de Abrantes. Enfim, é simples assim. Tudo isto surgiu porque houve um caso de uma senhora que pediu para ser americana. Ela deixou de ser brasileira, cometeu um crime nos Estados Unidos, fugiu para o Brasil e entrou com um pedido para não ser deportada, porque veio uma ordem dos Estados Unidos pedindo que o Brasil a deportasse. E o Brasil não deporta um cidadão nacional, alguém que é cidadão, que tem nacionalidade brasileira. Mas como esta senhora havia pedido para deixar de ser brasileira, o que aconteceu? O Estado brasileiro não teve como evitar a sua extradição. Ela foi deportada para os Estados Unidos e lá cumpre pena pelo crime que cometeu. Este foi, podemos dizer assim, o ponto inicial, o marco para que essa discussão toda viesse à tona, de alterar o artigo 12 da Constituição. Então, se eu vou para Portugal, cometo um crime, pedir para deixar de ser brasileiro e fujo para o Brasil vai me mandar de volta para Portugal e eu vou cumprir a pena. Não tem outra saída. Agora, se eu não fizer isto, eu tiver a dupla nacionalidade ou for ao Brasil, o Brasil não vai me extraditar, não pode me extraditar, não há acordo neste sentido, a não ser que haja um tratado internacional que o diga. Mesmo nesta condição, eu devolvo o meu cidadão e ele que vá cumprir pena lá onde ele cometeu o crime. Então, resumindo esta história do caso do judeu sefardita que transmite a nacionalidade para um cidadão brasileiro, o cidadão brasileiro, na atual conjuntura, está, digamos assim, correndo um risco. Mas posso dizer com todo conhecimento, por mínimo que seja, que isto não vai acontecer. Por quê? Um Estado não comunica ao outro. Então ele pode fazer o seu processo tranquilamente, pode pedir a nacionalidade portuguesa por ser descendente de judeu sefardita e não corre o risco de perder a nacionalidade brasileira. Até agora, nunca ninguém comunicou isso ao Estado, a não ser que o Estado português está agora preparando algum dispositivo, alguma coisa, algum acordo com o Brasil, não sei, porque isso acontece, e acontece muitas vezes entre os órgãos evidentemente envolvidos, isso não é trazido à tona, ao conhecimento, né, público. Isso só vai ser trazido a público quando acontecer efetivamente. Mas eu acredito que isso não esteja em pauta, nem por parte do Brasil, nem por parte de Portugal. Então,
Amigo, você pode pedir sim, peça sua nacionalidade portuguesa por ser descendente do judeu sefardita, sem correr grandes riscos de perder esta nacionalidade. Se fosse assim, metade desta nação brasileira que está aí, que tem dupla nacionalidade, por causa de casamento, por causa enfim, das mais variadas possibilidades, estaria todo mundo preocupado e todo mundo teria sua nacionalidade brasileira caçada. Mas não é o que está por acontecer, não aconteceu ainda. Isso foi um caso pontual, específico, que levantou toda esta questão e que também não há nenhuma previsão para, nos próximos tempos, isto vir a ocorrer. Portanto, fique tranquilo, entre com o seu processo de nacionalidade sefardita. Vou agora dizer o seguinte, não demora, porque dia 1º de setembro muda a regulamentação, e dia 1º de setembro, sim, o Estado português vai apertar mesmo a concessão destas nacionalidades. Por quê? Porque existem critérios agora de transmissão de propriedades de bens em causa-mortis, ou seja, você deve ter recebido heranças. A transmissão não é mais só pela raiz genealógica, existem outras questões que vão para a baila e que, se isto não for provado, você não vai mais conseguir a sua nacionalidade sefardita. Isso também não quer dizer que vai ser eterno, porque isso foi uma alteração introduzida agora, daqui a pouco vem outra que retira, e a lei é assim. Vai de acordo com a intenção do Estado, com a intenção dos governantes, e eles mudam de ideia. O vento também muda de direção. Os governantes também mudam de opinião e de postura diante de uma ou diante de outra situação. Então, isto pode mudar a qualquer momento, sim. Assim como entrou em vigor, pode cair em desuso. Pode ser revogado daqui a pouco. E aí, todo mundo fica tranquilo novamente. Perfeito? Então, eu espero que eu tenha conseguido transmitir, que eu tenha conseguido responder a esta pergunta. Resumindo, não tem risco neste momento, tá? Porque não há comunicação entre os estados. A regra diz que perde, mas os estados não se comunicam. Então, se ninguém vai mandar um ofício daqui de Portugal para o Brasil dizendo, ó, pega o Zezinho lá, porque o Zezinho agora pediu aqui, é sefardita, essa não é originária, portanto vocês têm o direito de caçar a nacionalidade brasileira dele. Isso não vai acontecer. Então, boa sorte no seu processo. Não demora. Se ainda não começou, está correndo um sério risco. Nós estamos aí já no dia 17 de agosto de 2022, portanto, faltam só mais alguns dias para começar a vigorar a nova regulamentação. Se o seu processo não está bem encaminhado ainda, dificilmente você vai conseguir. Ok? Senhores, um grande abraço a todos, uma excelente semana e que a gente consiga resolver os assuntos e trazer sempre novidades. Lembrando, vistos novos anunciados aqui em Portugal ainda não foram regulamentados. Nós estimamos que no decorrer do mês de setembro isto deva ocorrer, porque Portugal tem interesse de que isto comece a funcionar o mais rápido possível. Tá? E também as alterações que estão lá na Assembleia da República, as propostas de lei para alterar de novo a lei da nacionalidade, também ainda não foram para a pauta de votações. Estamos aqui atentos e assim que tivermos novidades sobre estes dois pontos, que são muito importantes para quem é brasileiro, que quer nacionalidade ou que quer fazer seu visto para vir a Portugal, possa aplicar, tanto um quanto o outro. Então, fica ligado, se inscreve aqui no canal, tá? Dá o like aos nossos vídeos, que é importante, porque com os likes o YouTube entende que o vídeo é interessante, que tem matéria interessante e passa isso para o maior número possível de pessoas. E marca o sininho. Aí, quando eu fizer o nosso novo vídeo aqui falando de nacionalidade, falando de vistos ou mesmo de qualquer outro assunto, você será automaticamente avisado e não perde nada. Então, por hoje chega. Um grande abraço a todos e até a próxima.